o que não aconteceu, e nos condena a uma má prestação de serviço sem inversão do ônus da prova. Por vários aspectos similares a esse, a primeira sentença foi cassada. Por isso, dos nossos pedidos é, inclusive, a questão da cassação dessa sentença, porque em pouco ou nada mudou de todo o imbróglio que tinha na sentença anterior. A nossa condenação colocada no processo, em que ainda nos obriga a pagar por um veículo, como dito, zero, como se fosse uma culpa de vício e não conserto em 30 dias, que não é o caso, como foi dito, ainda nos condenou por um fato, ou seja, obrigatoriamente nós estaríamos já em ilegitimidade por esse ponto. Por quê? Porque a própria fábrica declarou, está nos autos, posso dizer as páginas, está declarado nos autos que não detinha as peças no Brasil para entrega e que iria importá-las. O que poderia a Jaísa fazer? Não estamos tratando de vício do veículo. Não se trata disso. Nós não estamos falando de garantia. O que nos restava é retirar. Nós não estamos falando também de uma fabricante de fundo de quintal. Nós estamos falando da Ford, que tem todas as condições de responder de acordo com o que está previsto no Código de Defesa do Consumidor, com as suas responsabilidades perante o consumidor. Tá? A Jaísa poderia ter culpa, nesse caso, se má prestação de serviço fosse comprovada. O que ficou longe, até pelo próprio ato do juiz, que disse que não aceitava a inversão do ônus da prova, folhas 987. Então, a parte da sentença ela é fundamentada, doutor Evandro, pelo vício do... E não foi só uma vez que ele citou, não. Pelo vício do produto. O vício que fazia com que nós teríamos que pagar. Nós não estamos tratando de vício. Não sei se houve aproveitamento de alguma parte de sentenças anteriores que restou essa parte, mas nós temos a citação que por 3 vezes, que é o que importava, ser feita a perícia, não foi realizada, não por culpa da empresa. Não por culpa da empresa, mas sim porque o veículo já tinha sido vendido e não anunciado nos autos. Hoje, nós temos uma sentença no qual estamos seriamente diante de uma situação, doutor André, que eu tenho que pagar e ainda tenho que ficar sem o carro. E tenho que pagar um veículo novo, que me foi dado entrada, com um veículo severamente danificado. Não, eu vou ter que pagar todo o dinheiro da compra do veículo dele. Àquela época, estou falando de 2010, R$53 mil. Então, a própria sentença, pela sua fundamentação, no que ela busca, ela faz uma abordagem de matéria não existente, inclusive, no pedido. E se contradiz quando não dispensa a perícia e, ao mesmo tempo, nos condena, dizendo que a obrigação era nossa, se a própria sentença declarou, doutor Francisco Bezerra, a existência, negou a inversão do ônus da prova. Por vários outros aspectos, e o doutor Francisco Bezerra, na primeira oportunidade, examinou muito bem quando cassou a sentença anterior, eu acredito que tenha sido bem analisado esses aspectos do qual nós estamos aqui tratando, né? Razão pela qual nós requeremos, foi feita inicialmente a cassação em relação à sentença por esses julgamentos, se não o julgamento de improcedência da ação impetrada pelo autor Davi Mota Guerra. É assim que a Jaísa requer a Vossas Excelências. Obrigado, doutor Afrânio. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Francisco Bezerra Cavalcante. Não. Só ele foi inscrito. Eu já havia entendido que eram os dois advogados. Não, ambas as partes recorreram, mas somente o advogado da parte Bom, tudo bem. Presidente, o voto já foi disponibilizado.
a tempo. A ementa tem cerca de 24 itens que sintetizam o meu pensamento. Já houve, inclusive, votação provisória. Tá certo? Eu vou me ater a ler a cabeça da ementa, que parece-me que diz o meu pensamento e as minhas conclusões. Direito civil, qualquer coisa eu tiro, qualquer dúvida, se tiver, assim, não problema. Direito civil, processual civil, direito do consumidor, apelação civil, ação de reparação de danos materiais e morais, preliminar de legitimidade passiva, parcialmente acolhida, rejeitadas preliminares de cerceamento de defesa e inovação recursal, seguradora é parte legítima para responder por excesso de prazo de prestação de serviço de oficina credenciada, má prestação de serviço das fornecedoras de serviços, responsabilidade objetiva, aplicação do artigo 14 do CDC, danos morais, condenação, danos materiais, diferença entre o valor de venda e o da tabela FIP, recurso apresentado por 2 das 3 conhecidos e rejeitados, apelo do autor conhecido e parcialmente provido, honorários sucumbenciais readequados, aplicação do artigo 85, parágrafo 2º do CPC, tema 1076. A conclusão do voto, presidente, é a seguinte: a evidência do exposto, conhecendo os recursos apresentados por todos os envolvidos, e no mérito nego provimento àqueles manejados pelas empresas Ford Motor Company Brasil Limitada e Jaísa Jataí Pedrosa Automóvel Limitada, e dá parcial provimento ao do autor apenas para acolher o pedido de reinclusão da seguradora no polo passivo da lide e determinar que os danos materiais e a devolução do bem se dê com pagamento da diferença de valores entre a venda do mesmo bem e o preço da tabela FIP, no termo da alienação. Honorários sucumbenciais readequados para o patamar de 10% sobre o valor da condenação. Na forma do artigo 85, parágrafo 2º, CPC, tema 1076, Superior Tribunal de Justiça. É o voto, presidente. Perfeito, desembargador Bezerra. O tema não é de todo estranho, mesmo porque oriundo de um juizado especial civil, onde a matéria era comezinha, né? Aplicou-se, na ótica de Vossa Excelência, de forma muito eficaz a responsabilidade solidária entre esses prestadores de serviço, né? Há essa equivocada tese de não responderem àqueles que integram essa cadeia de fornecedores de produtos e serviços, que ficam imputando a um e a outro a responsabilidade. Enquanto isso, o consumidor, que por vezes é o sonho de uma vida, um carrozinho melhor, um carro para o filho, então peça. Se a ponta dessa relação não tem a peça ou o produto, ela quer que o consumidor entre em contato com a Ford Motors. Completamente incabível. Vossa Excelência muito bem aplicou o direito, normalmente o Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual acompanho às inteiras o voto de Vossa Excelência. E pergunto ao desembargador André Costa como vota. Excelência, inicialmente eu cumprimento o advogado que ocupou a tribuna. Eu já tinha votado provisoriamente, pelos fundamentos jurídicos lançados pelo relator, eu acompanho integralmente o voto Perfeito, do desembargador Bezerra. Obrigado.
proclamando o resultado, recursos conhecidos apelos das RES Ford Motor Company Brasil Limitada e Jaísa Jataí Automóvel Limitada, rejeitados. Recurso do autor parcialmente acolhido na forma do voto do eminente relator. Obrigado, doutor. Obrigado, excelências. Vamos ao próximo. Vamos a eles. Quem é o relator agora? Eu. Então, eu vou me permitir dar uma saidinha. Dando continuidade, número 119 da pauta, apelação cível 0013-039-13-2015, apelante Banco Mercantil do Brasil S.A., advogado solicitante Dr. Djalma Silva Júnior, apelado Ministério Público do Estado do Ceará, relator é o desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho. O advogado solicitante representa os interesses do apelante. Só o número de... Boa tarde a todos. Estou com a palavra, excelência? Só um minutinho, doutor. Perfeito. Esse voto. 019 a pauta. 119. Repita o número do processo. 0013-039. Isso. Doutor, trata dos interesses do apelante. Do apelante. O recurso foi parcialmente provido. Perfeito. Boa tarde já, né, doutor? Doutor Boa tarde, excelência. Djalma Silva Júnior. Exatamente. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispenso, com certeza, excelência. Então, faculto a Vossa Excelência o prazo regimental para sua sustentação oral. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu saúdo a todos os presentes na iminente pessoa, né, de Vossa Excelência, o presidente José Evandro Nogueira Lima Filho, que também é o relator desta apelação. Comprometo-me a ser breve, né, até pelo avançar da hora e principalmente porque entendo que o tema não demanda maiores digressões. Trata-se de uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público lá na comarca de Acopiara, interior do Ceará. O simples fato, excelências, dessa demanda ter sido proposta pelo Ministério Público numa comarca do interior já denota por si só que ela versa sobre interesses meramente locais. Na verdade, ela trata de possíveis problemas na concessão de crédito consignado que estariam restritos àquela própria comarca. Foram propostas ações diversas contra algumas instituições financeiras e o Banco Mercantil do Brasil também foi acionado, embora na demanda contra ele proposta apenas se indicasse a verificação de possíveis fragilidades na contratação de apenas dois consumidores e que chamam a atenção de Vossas Excelências. No momento da distribuição da ação coletiva, esses consumidores já haviam distribuído as suas demandas individuais. O fato é que, no mérito, a sentença condenou o Banco Mercantil a uma obrigação de fazer, contra a qual é impossível se insurgir, haja vista que a sentença determina que se cumpram as formalidades legais para o fornecimento de empréstimos aos idosos analfabetos e também que o banco se abstenha de conceder produtos de crédito para aqueles que não tiverem solicitado. Óbvio que, na verdade, não existe lide em relação a essas partes da sentença. De modo que a minha apelação, a apelação do Banco Mercantil do Brasil, versa especificamente sobre a condenação de danos morais coletivos, Excelência. E aqui não subo, né, a essa tribuna, embora virtualmente, para fazer o cotejo da desproporcionalidade entre a condenação de danos morais coletivos na defesa de apenas dois consumidores
individualmente tutelados. Não faço dessa forma. Eu chamo a atenção de Vossas Excelências que a minha sustentação, ela gravita numa questão meramente jurídica e processual. Na contestação, o Banco Mercantil do Brasil, ele arguiu a ilegitimidade ativa do Ministério Público para ajuizar uma ação civil pública na tutela de direitos individuais disponíveis. Mas na sentença, ora recorrida, a douta juíza, a Quo, ela afastou essa preliminar, afirmando categoricamente que o Ministério Público tinha, sim, legitimidade ativa para promover a tutela de interesses individuais homogêneos, disponíveis ou indisponíveis. E peço vênia de Vossas Excelências para ler apenas um pequeno trecho para não deixar margem para qualquer dúvida de que a sentença ora recorrida declarou que a demanda veiculada na ação civil pública tratava de direitos individuais. Eis o trecho da sentença. Afasto a preliminar aduzida, pois o Ministério Público Estadual possui legitimidade constitucional para promover ação civil pública para a defesa de direitos individuais homogêneos, ainda que disponíveis e divisíveis, quando presente a relevância social objetiva do bem jurídico tutelado. Fincada esta premissa, Excelências, de que esta ação civil pública versa sobre direitos individuais, ainda que homogêneos, eu tenho que trazer à baila uma recente decisão do STJ, proferida pela terceira turma, sob a relatoria da eminente relatora, ministra Nancy Andrighi, que, pacificando essa questão relativa aos danos morais coletivos, determinou que, embora elas sejam cabíveis danos morais coletivos na tutela coletiva, apenas o são quando, na verdade, a ação civil pública versar sobre direitos coletivos estrito sensu, que são os direitos difusos, os direitos meta-transindividuais, não se aplicando de maneira peremptória na tutela dos direitos individuais, ainda que homogêneos. Trata-se de uma deliberação praticamente tautológica, que afasta a condenação em danos morais coletivos na tutela de direitos individuais. Nada poderia ser realmente mais claro. E esta decisão, que é paradigma e vem sendo adotada como precedente em todos os demais julgados, onde se aplica ou se cogita a aplicação de danos morais coletivos na tutela de direitos individuais, ainda que homogêneos, eu gostaria de ler também brevíssimo trecho desta ementa. Trata-se do RESP 1.968.281 do Distrito Federal. Ele foi julgado em 21 de março de 2022. E assim determinou, essa ementa sob a relatoria da ministra Nancy Andrighi. O dano moral coletivo não se origina de violação de interesses ou direitos individuais homogêneos, encontrando-se, em virtude de sua própria natureza jurídica, intimamente relacionado aos direitos difusos e coletivos. Na hipótese dos autos, não é possível afirmar que houve ofensa a direitos difusos ou coletivos, sendo certo que a demanda em textilha visa a tutela de direitos individuais homogêneos, motivo pela qual não há que se falar em dano moral coletivo na espécie. Não se trata, nobres julgadores, de uma decisão fortuita, de uma decisão pensada após muitas buscas, mas sim de um precedente que vem sendo observado não apenas pelo próprio Tribunal Superior, não é, o STJ, como também, inclusive, de maneira muito acertada, por esse próprio egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. E trago realmente à colação uma decisão mais recente ainda, que data de menos de um ano. É uma decisão proferida em 2 de agosto de 2023, sob a relatoria do ilustre desembargador José Lopes de Araújo Filho. Trata-se, permitam-me, da apelação cível número 020-3133, dígito 02 de 2015, oriunda da capital. E eis, na verdade, o trecho que eu gostaria de enfatizar, demonstrando a perfeita adequação à realidade concreta dos processos em trâmite no Tribunal de Justiça do Ceará, da orientação macro emanada do STJ. Assim, relatou o ilustre desembargador da Terceira Câmara de Direito Privado. Precedentes do STJ. E assim começa a ementa.
entendimento da Corte Superior que veda a condenação em danos morais coletivos no caso de interesses individuais homogêneos. A Corte Superior amadureceu a discussão do tema e também firmou posição no sentido de que seria cabível a condenação em danos morais coletivos apenas na hipótese de se violarem aqueles direitos categorizados como difusos e coletivos em sentido estrito, não sendo adequado aplicá-la em caso de direitos individuais homogêneos. Da mesma forma, uma vez caracterizada a natureza difusa e ou coletiva estrito sensu dos direitos arguidos neste feito, é defeso acolher pretensão condenatória em danos extrapatrimoniais coletivos, pois o atendimento de tal pleito, na forma como requerido, desvirtuaria a específica finalidade protetiva em prol dos direitos essencialmente coletivos, direitos difusos e coletivos em sentido estrito. Logo, excelências, conforme adiantado no início da minha fala, trata-se de tema que não demanda maiores digressões doutrinárias nem jurisprudenciais, haja vista que, valendo-me do princípio da dialeticidade que deve reger toda pretensão recursal, a minha fala conversa diretamente e de maneira específica com a sentença, como não poderia deixar de ser. Então, eu trago o cotejo e a contradição manifesta entre a parte da sentença recorrida, onde a magistrada, a douta magistrada, a qual ela afirma de maneira peremptória que a pretensão veiculada na ação civil pública pelo Ministério Público busca a tutela de direitos individuais homogêneos, e, em contraponto, nós temos a determinação do STJ, já agasalhada por esse próprio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no sentido de que não cabe a condenação em danos morais coletivos na tutela de direitos individuais, ainda que homogêneos. Desta forma, nobres julgadores, eu termino a minha fala ressaltando um prazer, novamente, ainda que de maneira virtual, estar presente, a ilustre presença realmente de Vossas Excelências nesse tribunal a qual tanto eu respeito e admiro, que é o Tribunal do Estado do Ceará. Então, agradeço a atenção dispensada por todos e fico disponível para eventuais esclarecimentos que se afigurarem necessários. Uma boa tarde. Muito obrigado, doutor. Eu vou me circunscrever a ementa da proposta de voto, uma vez que foi disponibilizada aos eminentes pares com antecedência devida, o voto composto de 39 laudas. Posso ler, se Vossa Excelência assim o desejar. Apelação civil, consumidor, ação civil pública, defesa de interesses individuais homogêneos disponíveis. Legitimidade ativa do Ministério Público configurada. Precedentes, pleito de condenação em danos morais coletivos. Pretensão que deve ter como objetivo reparar a violação a valores fundamentais da sociedade. Critérios têm por finalidade não só reparar os prejuízos, mas, principalmente, atribuir caráter de sanção com sentido pedagógico no ofensor, quantum indenizatório reduzido para observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consoante a jurisprudência em casos análogos, recurso conhecido e parcialmente provido. Esse parcial provimento no sentido de reduzir o quanto indenizatório de R$600 mil pelo juízo
originário para R$100 mil, conforme precedentes, inclusive desta Câmara. É assim que voto e pergunto ao desembargador André Costa como vota. Inicialmente, cumprimento o advogado que ocupou a tribuna. Eu recebi ele ontem em audiência, li os memoriais. Tranquilo. Mardô, só tem um ponto que eu discordo de Vossa Excelência. Toda a fundamentação jurídica eu concordo. Aí o senhor está reduzindo de 600 mil a parte. Ela insiste que o caso só envolvia 2 pessoas, mas quando o Ministério Público atuou, não foi pensando só nas 2 pessoas, foi pensando em todos os potenciais clientes que podem ser prejudicados com a conduta da instituição financeira. E aí, eu estou propondo aqui em voz alta, eu acho que a fixação do dano moral, ele tem, além de todos os requisitos, tem que ter uma questão pedagógica. Nós estamos falando de uma instituição financeira que tem milhares de empréstimos. Se achamos que o dano moral fixado em R$600 mil é muito alto, eu não sei se o R$100 mil, na verdade, não estou convencido que R$100 mil é o suficiente como medida pedagógica para que o banco se adeque e evite, o senhor colocou muito bem na ementa do julgamento, essa litigância precatória que também parte através dos bancos. Hoje já discutimos processo aqui, inclusive com localização de perícia, contrato que foi feito, que a assinatura não era da parte e tal. O desembargador Bezerra mandou investigar. Eu acho que nós, como Poder Judiciário, nós temos que, dentro do nosso limite, que às vezes a gente fica desejando outras coisas que não cabem a nós, mas eu acho que a gente tem um espaço aqui para decidir, para desestimular essas condutas ilícitas e ilegais. Aí eu concordo com o fundamento todinho do voto de Vossa Excelência, eu só divido na questão do valor. Acho que tem que ser reduzido, mas eu proponho que seja reduzido para 300 mil, para metade, R$300 mil, a metade da multa que foi do dano moral, do valor do dano moral que foi estabelecido pelo juízo. Então, eu concordo em toda a extensão do voto, só divido na questão do valor, Excelência. Eu vi até que no voto seu, o senhor disse que tem de 20 mil a R$1 milhão, em outros casos assemelhados. Né? E o senhor, obviamente, com fundamento, optou por R$100 mil. Eu sou favorável que seja fixado R$300 mil como dano morais coletivos. Até porque esse dinheiro vai ser certamente para o Fundo de Direito Difuso e será aplicado corretamente. Então, essa única divergência acompanhando o resto do voto de Vossa Excelência. Obrigado. Fiz, desembargador André, só não justificando, mesmo porque já consta do voto, né? Usei para tal precedentes jurisprudenciais. Pergunto ao desembargador Jaime como voto. Excelência, era exatamente isso que eu iria me referir, porque vendo aqui os precedentes, acho que não foi um valor aleatório, né? Foi baseado em outros julgados dessa casa, de forma que eu acompanho, né, o voto de Vossa Excelência em sua completude. Perfeito. Só mais como relator, vou tomar mais uma vez a palavra. Desembargador André, inclusive por parte deste julgador, a vontade, o interesse de aplicar penalidades ao infrator que realmente o façam mudar o pensamento, o comportamento ou as práticas comerciais nefastas. Não é? Mas vejo que a gente tem que se adequar, mesmo porque, em caso de recurso, o que vai prejudicar ainda mais a parte vulnerável, isso se prolonga ad infinito. Não é? Trazer como parâmetro essas jurisprudências e fixá-la na medida do possível, de forma justa. Essa foi... Não, eu sempre só tenho justificado muito bem, mas se o senhor percebeu, o banco pediu quanto? O banco vai recorrer de qualquer forma, ele pediu R$10 mil.
banco pediu danos morais coletivos de R$ 10.000. Então, mesmo se fosse fixado os 100 mil, ele vai recorrer porque não quer o precedente. E eu respeito muito, tem uma frase do Arnaldo Antunes, que ele, além de cantor, também tem vários livros sobre poesia concreta e tal. Ele fala o seguinte: o que foi feito merece respeito, mas o que acontece pode ser de outro jeito. Nós olhamos para os parâmetros aqui e a gente acaba caindo na subjetividade, porque tem um critério objetivo. Não tem um critério objetivo para a gente definir danos morais. A gente pega, não, vem definindo desse jeito. Mas me parece, e eu entendo a compreensão do senhor, sou sempre muito atento às questões, é que o que vem sendo estipulado não tem desestimulado as condutas ilegais e ilícitas. Esse é o fato. Nós avançamos, vamos avançando, esperando que a quantidade de processos da lei, eu sei, não é só esse processo, tem vários processos, né? Em todos os níveis. Né? Exatamente. Essa desestimulação, ao meu ver, não existe. Pois é, exatamente. E eu sei que até às vezes vai para o Superior Tribunal de Justiça e lá uma diminuição dos patamares das indenizações são fixadas pelos tribunais de justiça dos estados. Mas eu acho, e aí eu deixar bem claro isso, o Mardo Evandro sempre tem essa visão, olhar pelos vulneráveis, olhar a situação do processo. Aqui uma divergência onde nós temos o mesmo fundamento jurídico. O banco errou, cometeu ilegalidades. E o Ministério Público está tentando, assim, de uma forma, verificar milhares de processos que nós recebemos aqui, a partir dessa ação civil pública, a tentativa de, assim, dar um freio coletivo. Realmente não acho que, no caso concreto, a região concreta, 600 mil é um valor muito alto. Mas eu acho que a gente tem que estimular, no sentido assim, de aumentar os valores dos danos morais, para que chegue um momento que qualquer que seja instituições, empresas privadas, percebam o que é melhor, seguir o que é correto, do que apostar na litigância judicial que só faz abarrotar os nossos tribunais, os nossos juízes. Então, é por esse motivo, e muito centrado na questão pedagógica, do desestímulo à violação legal, que eu mantenho, mas compreendo completamente, até porque o voto de Vossa Excelência está muito bem fundamentado, até na fixação. O que eu discordo é porque é a partir de outro parâmetro, de outra visão. Mas eu fico por aqui, Excelência. Muito obrigado. Perfeito. Está vendo, então? Nós vamos sim. Vamos. Vamos. Deixa eu escolher aqui. Rapidinho, havendo divergência, o presidente da Câmara instaurou a técnica do 942 do CPC. Houve? Houve. Perfeito. Um novo julgamento. Doutor, instaurada a técnica do artigo 942 do Código de Processo Civil, Vossa Excelência, novamente, querendo, pode fazer uso da palavra. Gostaria sim, Excelência. Agradeço a oportunidade. É sempre um aprendizado estar diante de julgadores tão cultos que se aprende principalmente diante da divergência. Eu entendo que, sem sombra de dúvidas, o parâmetro fixado em demandas cuja repercussão da sentença é estadual deve sim vir carregado de um valor que torne mais vantajoso o cumprimento dos direitos ao pagamento de indenizações pífias. Todavia, Excelência, salta aos olhos que nós não estamos diante de uma demanda que foi suscitada na capital do Estado e que se operaria de maneira definitiva, impedindo o ajuizamento de outras demandas com o mesmo objeto contra a mesma parte. Então, o que eu quero enfatizar é que nós estamos discutindo a indenização coletiva exclusivamente relacionada aos consumidores da comarca de Acopiara, que nos autos foram ilustrados apenas por 2 clientes do Banco Mercantil. De modo que
a fixação de um valor elevado, neste caso, vai viabilizar o efeito rebote e a multiplicação de maneira, enfim, potencial, né, de um eventual prejuízo do banco, caso, eventualmente, ele praticasse essas condutas em outras comarcas para um nível realmente estratosférico. O que eu quero chamar a atenção de Vossas Excelências é que, caso esta demanda fosse a régua para coibir condutas indevidas em todo o Estado, talvez eu perfilharia até o entendimento de que, havendo danos morais, R$ 100.000 fosse um valor ínfimo, insuficiente diante do poderio econômico da instituição financeira. Todavia, diante da restrição dos efeitos pedagógicos exclusivamente à comarca de Acopiara, eu entendo que não haveria, caso incidente danos morais coletivos, de ter esse valor. Mas me permitam, serei muito breve, salientar um ponto muito específico. Eu utilizei todo o tempo da minha sustentação oral concentrando exclusivamente em um ponto que, data vênia, não foi tangenciado pelos nobres julgadores em seus votos, em seus julgamentos. Eu não discuti a ocorrência ou não de situações que suscetibilizariam a irregularidade desses contratos ou, eventualmente, a falha na prestação de serviço desse banco. Eu concentrei exclusivamente num precedente do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não cabe, em qualquer valor, a aplicação de danos morais coletivos diante da tutela de direitos individuais, ainda que homogêneos. O ilustríssimo relator, o doutor Evandro, iniciou a leitura da sua ementa afirmando direitos individuais homogêneos. Salvo engano, pelo menos é assim que eu me recordo, que este foi o início da sua ementa. Direitos individuais homogêneos. E é sobre este diálogo, é sobre este ponto específico que eu gostaria de um pronunciamento específico desse tribunal, né? Haja vista que a tese única, exclusiva da instituição financeira apelante é que não caberia danos morais coletivos diante da tutela de direitos individuais, ainda que homogêneos. Então, restringo realmente a minha fala nesses dois pontos. Primeiramente, óbvio, eu rogo pelo afastamento dos danos morais coletivos, haja vista que, consoante jurisprudência recente do STJ, eles não se aplicariam em direitos individuais homogêneos, o que não resta dúvida se tratar da hipótese versada nesse caso. Entendimento jurisprudencial também agasalhado por esse Tribunal de Justiça do Ceará e, supletivamente, na remota hipótese de não ser enfrentado esse ponto específico pela manutenção do valor sugerido no voto do ilustríssimo relator. Para evitar, na verdade, nós estamos diante de uma situação muito peculiar e agradeço a dialeticidade, que nós estamos aqui encarnando, nós estamos dando vida ao artigo 6º do Código de Processo Civil, que proclama o princípio da cooperação. Todas as partes envolvidas no processo têm o direito a um julgamento justo, eficaz e rápido. Então, se nós estamos diante de uma possibilidade de evitar o ajuizamento, a oposição de embargos de declaração diante de uma possível omissão, e que agora eu apresento de maneira expressa, sem sombra de dúvidas, isso seria um grande tributo à jurisdição, à celeridade e à eficiência. Esse é o ponto, desembargador Evandro, que eu me ressenti, eu senti falta realmente nos votos, e que eu gostaria de salientar essa omissão, principalmente por ter apresentado o número realmente desses julgados do STJ. Muito obrigado, excelência.
essa minha vinculação aos precedentes, desembargador André, na fixação do quanto, é que mantenho inalterado o voto que já fiz constar aos autos. A insatisfação do advogado também não vincula este julgador. Qualquer dúvida ou obscuridade que ele tenha vislumbrado no voto que, após a sessão, será disponibilizado na íntegra, que seja objeto do recurso que achar conveniente. Mantenho na íntegra o meu voto e pergunto ao desembargador Mantovani como vota. Senhor presidente, seguindo a sequência, né? Do último voto proclamado, exatamente, senhor presidente. Senhor presidente, como todos nós sabemos, essa técnica do artigo 942 do Código de Processo Civil não constitui um novo julgamento. Ao contrário, a lei expressa a continuidade do julgamento cujo resultado nem pôde se proclamar em um quórum ampliado por conta de uma divergência. Portanto, gostaria de deixar registrado em primeiro lugar, senhor presidente, que nesta continuidade de julgamento ampliado, a meu sentir, só podemos nos debruçar sobre o valor. As demais questões se tornaram preclusas na turma de julgamento originário, salvo por provocação, como Vossa Excelência até ressaltou, de possíveis embargos de declaração ou recusas excepcionais, porque já foram afetados esses capítulos nos quais não houve divergência, já foram exatamente abraçados pelo manto da imutabilidade. Eu digo isso, senhor presidente, porque aqui me restringirei unicamente à questão do valor, que esse me parece o capítulo objeto desta continuidade do julgamento. No caso, 2 pontos envolvendo este capítulo: a quantia e o critério para se chegar a essa quantia. Eu ouvi com muita atenção e acho muito relevante o que o desembargador André falou quanto ao efeito pedagógico envolvendo situações como esta. E, como Sua Excelência destacou, valores que, no entender de Sua Excelência, seriam abaixo do que estaria nesse patamar de pedagógico, poderiam resultar num desrespeito a esse sentido, não é? Fazendo com que se repitam essas ações não no sentido judicial, essas ações praticadas pelas instituições financeiras. Entretanto, senhor presidente, me parece que para que haja uma superação de precedentes, é claro, eu sei que aqui os precedentes que Vossa Excelência fez menção no voto não são precedentes vinculantes, né? Ou qualificados, como gosto de dizer, porque não resultam em teses fixadas naqueles instrumentos que vinculam. Mas são precedentes e me parece que deva haver um amadurecimento, a criação de uma cultura, e o desembargador Bezerra, que nosso decano, sempre chama muita atenção para isso, para que o sentido da colegialidade sempre prevaleça, da segurança jurídica e de que os precedentes devam ser observados. Então, embora sabendo que esses precedentes que Vossa Excelência citou não são vinculantes, mas são precedentes muito fortes porque reiterados, eu não vejo razão para superar esses precedentes, fazer um destaque de overruling, né, como diz no direito anglo-americano, que seria superar os precedentes sem um fato novo que justifique. Eu entendo perfeitamente
relevantes que o desembargador André falou, mas eu só me sentiria seguro nessa superação se houvesse elementos objetivos contidos nos autos de que, apesar de outras decisões tomadas anteriormente, continuam as práticas, e aí isso geraria uma necessidade de rever o precedente para elevar esse patamar. Então, por essas razões, eu entendo que, como não há motivos para a superação do precedente, atento, inclusive, à possibilidade de se gerar, como Vossa Excelência bem destacou, a interposição de recursos excepcionais, e sabemos que o Superior Tribunal de Justiça é um dos poucos casos em que ele permite o recurso especial para entrar em matéria de fato, até contrariando, de certo modo, a própria súmula que ele editou, de que recurso excepcional não analisa fato, mas em caso de indenização que envolve valores altos, ele tem feito isso constantemente. Então, em nome da segurança jurídica, e notadamente por não entender que há qualquer elemento fático nos autos que justifique a superação dos precedentes tão bem referidos por Vossa Excelência, eu acompanho integralmente o capítulo do voto de Vossa Excelência quanto à fixação do valor, mantendo em R$100 mil a indenização. É como voto, senhor presidente. Perfeito. Desembargador André. Excelência, os argumentos jurídicos que já coloquei quando eu me manifestei, eu reitero que, por todos os argumentos trazidos, que nós devemos elevar, modificar, não ficar nos R$600 mil estipulado no juiz da primeira instância. A parte pediu para estipular R$10 mil, Vossa Excelência propôs R$100 mil, e eu mantenho os R$300 mil. É como voto, Excelência. Desembargador Bezerra Cavalcante. Presidente, eu, a princípio, endosso todos os argumentos. Há pouco é falado pelo desembargador Montalvani, inclusive reconhecendo que a matéria é preclusa em referência aos outros fundamentos do acórdão, se do voto, se não é aquele que diz respeito à indenização, que é o que pende de julgamento no 942. A princípio, presidente, eu pensei aqui com os meus botões, e até ponderei com Vossa Excelência, com o desembargador André e os dois colegas lá da frente, né, de majorar ou minorar esse valor para R$200 mil. Contudo, me convenci, presidente, de que esse valor extrapolaria aquilo que se vem decidindo, né, que poderia gerar algum desconforto, até pelas nossas decisões que já vêm sendo proclamadas há algum tempo. Então, por essas breves considerações, eu acompanho Vossa Excelência. Pedindo desculpa, eminente colega. Perfeito. André. Desembargador Jaime. Excelência, mantém meu entendimento já esposado. Diz respeito ao valor da indenização de R$100 mil. Perfeitamente. Então, proclamando o resultado. Recurso conhecido e parcialmente provido, fixado o quantum indenizatório em R$100 mil. Neste ponto específico, vencido o eminente desembargador André Costa, no ponto específico. Não é? Vamos lá. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Boa sessão para todos. Dando continuidade, número 127 da pauta, apelação cível 085-87054-2015, apelante Marta Lúcia Salles, apelado Espólio de Tarcísio Irapuã Salles, advogado solicitante Gilvan Melo Souza, relator desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho. O apelado solicitou a sustentação oral. Está presente? Doutor Gilvan se encontra? Doutor Gilvan, ausente. Mesmo porque é dispensável a
da sustentação oral. Apelação civil, direito civil e processual civil, direito de sucessão, ação de arbitramento de aluguel. Preliminarmente, gratuidade judiciária, juízo ACO não apreciou o pleito em primeira instância, deferimento tácito. Precedentes, princípio do SAICINE, utilização do bem de forma exclusiva pela promovida herdeira, sem qualquer contrapartida financeira, aos demais. Arbitramento de aluguéis, cabimento, ausência de proposta que divija do valor apresentado, quanto razoável e proporcional, recurso conhecido e desprovido o voto. E pergunto ao desembargador André Costa como voto. Excelência, já votei provisoriamente e acompanho o voto de Vossa Excelência pelos fundamentos jurídicos. Perfeito, desembargador André. Desembargador Jaime Medeiros, como voto? Acompanho Vossa Excelência. Proclamando, então, o resultado, recurso conhecido e desprovido. 127. Vamos lá. Na sequência, número 173 da pauta, apelação civil 01-6666-5, dígito 34/2018, apelante Croma Vídeo e Serviços Limitada, advogado solicitante Dr. Davi César Gouveia Rodrigues, apelado Inter Alternativa Fomento Comercial Limitada, relator é o desembargador André Luiz de Souza Costa. O apelante solicitou a sustentação oral. Está presente? Doutor Davi? Só um minuto. Pois não, boa tarde a todos, né? Estou presente. Boa tarde, doutor. Vossa Excelência representa os interesses de quem? Da Croma Vídeo, da apelante. Da apelante, não é isso? Isso. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim, Excelência. O senhor tem o prazo regimental de 15 minutos para a sua sustentação oral. Doutor. Obrigado. Boa tarde. Em saudação renovada a todos. Eminente desembargador presidente da 4ª Câmara de Direito Privado, José Evandro Nogueira Lima Filho, desembargador decano desta Igreja Câmara, Francisco Bezerra Cavalcante, desembargador eminente relator, André Luiz de Souza Costa, desembargador Francisco Jaime Medeiros, desembargador Montalvani Colares, Ministério Público, pela Procuradoria da Justiça, Defensoria Pública, serventuários, colegas ainda presentes nesta laborosa sessão de julgamento. O nosso apelo, ele cinge-se a um ponto fulcral da anulação de uma celebração de uma escritura pública de alienação fiduciária de imóvel em garantia, em razão da simulação, para mascarar a prática de uma agiotagem perpetrada pela apelada, a Inter Alternativa Fomento Comercial. E por que se diz que a agiotagem está configurada pela prova dos autos? Em primeiro lugar, esse contrato de fomento, inicialmente celebrado, ele se deu numa condição de vulnerabilidade da apelante, em 2016, no qual se avançou o adiantamento de um crédito de R$400 mil e que inicialmente foi garantido por meio de cheques predatados de titularidade da Croma Vídeo. Com a aplicação dos juros previstos no aludido contrato, juros escochantes, acima da prática de mercado, que por si só já configura a usura e a agiotagem, portanto, passivo de anulação pela Justiça, a apelante não conseguiu honrar os cheques predatados e aí tornou-se a avançar uma nova forma de pagamento, desta feita a partir do endosso de duplicatas geradas em favor
de possíveis clientes da Croma endossados em favor da Inter. O que ocorre é que jamais essas duplicatas elas foram transmitidas, né? Os créditos nunca foram cedidos à Inter. E nessa escalada, e nessa segunda inovação contratual, firmou-se um contrato de locação, em que os aluguéis, aparentemente, se destinariam a fazer a amortização da dívida, né? Os cheques que eu menciono no começo da minha sustentação estão as folhas 40, 55, e o contrato de locação, inclusive com toda a orientação por parte do representante legal da Inter, se encontra as folhas 76 e 80, né? Em que ele orienta o seu Newton Macambira, o representante legal da Croma, a celebrar o contrato para poder prosseguir, né? As folhas 76 é muito pontual. O senhor Eduardo Miranda avisa: Newton, caso avancemos no contrato de locação, preciso que você responda, inclusive, a notificação do cartório, que era justamente para concordar e anuir com a consolidação da propriedade do imóvel que serve de sede para a empresa Croma em favor da Inter. Então, submetida a julgamento, a douta juíza na origem sustentou na sua sentença que não vislumbrava, através da documentação apresentada, que o negócio jurídico foi firmado por meio de simulação, o que ensejaria a declaração de sonulidade e, ao fim, julgou improcedente a ação. No entanto, excelências, como já destacado aqui, percebe-se que essa escritura pública de alienação fiduciária de imóvel, ele é o desdobro de uma agiotagem deslavada, né, flagrante, em que eu peço a vossas excelências, e inclusive ao eminente relator com quem me recebeu atenciosamente e ouviu todas as minhas exposições de motivo, para a prova que está concatenada nos autos, no sentido de que a agiotagem, sim, está confirmada, né? A prova 1 da simulação. A outorga fiduciária pretende adquirir, aparentemente, os direitos de crédito que viessem a ser originados por meio de duplicatas, emitida pelo outorgante fiduciante, no caso, a apelante. Entretanto, o pagamento das parcelas se deu por meio de cheques emitidos pela autora, conforme os documentos já destacados, as folhas 40 e 55, no valor da parcela avançada. A prova 2 da simulação está no referido e-mail de folhas 76 e 80, em que o representante legal da Inter orienta o representante legal da parte autora apelante a responder à notificação do cartório por meio de uma contranotificação, elaborada pela própria Inter, para que a consolidação da propriedade em favor da Inter se concretizasse, para só então simular um novo negócio jurídico em cima da escritura, desta feita o contrato de locação. O segundo ponto, um terceiro ponto que configura essa agiotagem denunciada, tanto na nossa inicial quanto no nosso apelo, é os juros acima da prática de mercado, que estão lá estigmatizados na cláusula 2.8 do ajuste, onde diz que o valor principal do empréstimo seria R$ 400 mil, a serem pagos em 18 meses, a partir de maio de 2016, com encargos de 3%, que por si só daria ao ano 36%, acima da previsão legal do decreto, que regula a matéria do contrato de factoring, correção monetária pelo IGPM, multa de 2%, custo de estruturação de 1% sobre a operação e honorários advocatícios à razão de 20% do valor do débito. Isso configura, com toda a vênia possível, que é pedida aqui, a usura, né, denunciada no nosso apelo. Então, neste ponto, há uma violação ao artigo 1º, no parágrafo 3º do decreto 22.626, em que diz: a taxa de juros deve ser estipulada em escritura pública ou escrito particular, e não sendo, interessaria que as partes acordaram nos juros de 6% ao ano, a contar da data da propositura da respectivação ou protesto cambial. A nulidade fica reforçada ainda mais na mesma lei, em seu artigo 11, no decreto, que o contrato celebrado com infração desta lei é nulo de pleno direito, ficando assegurado ao devedor a repetição do que houver pago a mais. Evidentemente que isso não é o objeto do nosso apelo, e sim a nulidade do negócio desde o seu nascedouro. Então, em síntese, excelências, para dado o adiantado da hora e sensível, né, ao todo desgaste laboral
no avançar da manhã, é que nós pedimos acessibilidade, a humanização do julgamento, para que se possa conhecer do nosso apelo e, ao fim, dar provimento ao recurso, julgando procedente o pedido autoral, o julgamento na origem e declarando nula essa escritura pública de alienação fiduciária de imóvel em garantia e outras avanças que ora se questionam. Muito obrigado, desejo a todos um excelente dia de trabalho e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, doutor. Com a palavra, o eminente relator, desembargador André Costa. Excelência, inicialmente eu cumprimento o advogado Davi Rodrigues, que realmente recebi a audiência, fiquei muito atento às ponderações, principalmente quando ele falou da possível existência de agiotagem, e eu fui analisar o processo com muito cuidado. Mas antecipo de logo, como já está aí no voto, que eu estou conhecendo o recurso e não estou provendo, por absoluta falta de provas dos argumentos trazidos. Eu vou ler a ementa, que a ementa já retrata, eu destrincho tudo no acordo, mas eu vou ler a ementa e o acordo está disponível aí para Vossa Excelência. Direito Civil, Processual Civil, Ação Ordinária, pedido de declaração de nulidade, escritura pública, sentença de improcedência, atividade de fomento mercantil, factoring, alegação de simulação e agiotagem, não comprovação, vício de consentimento não verificado, ônus da prova do autor apelante, artigo 373, inciso 1 do nosso Código de Processo Civil. Escritura pública dotada de fé pública, escritura pública dotada de fé pública, necessidade de prova cabal para afastar a presunção de veracidade, artigo 215 do Código Civil, ausência de indícios de irregularidade, sentença mantida, recurso conhecido e não provido. A controvérsia recursal consiste na revisão da sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade da escritura pública de alienação fiduciária de imóvel em garantia e outros avanços, decorrente da atividade de fomento mercantil, factory, realizado pela apelada, por não verificar a prova de que o negócio jurídico foi firmado mediante simulação entre as partes. O artigo 167 do Código Civil estabelece: é nulo, nós já conhecemos, é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. E o seu parágrafo 1º considera que haverá simulação dos negócios jurídicos quando, 1, aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se confere ou se transmite. 2, contiver declaração, confissão, condição, cláusula não verdadeira. E 3, os instrumentos particulares foram antedatados ou pós-datados. Item 3 da ementa. Não se constata da documentação constante nos autos nenhuma ilegalidade, indício de simulação visto o conhecimento do negócio jurídico, não tendo apelante se desincumbido do seu ônus de provar a ocorrência de simulação e agiotagem, artigo 3731 do CPC. Merecendo destaque que, abre aspas, a escritura pública lavada em notas de tabelião é documento dotado de fé pública fazendo prova plena. Para sua desconstituição, é necessária a apresentação de prova cabal de sua nulidade, o que não ocorreu, tendo em vista que a referida escritura pública está em consonância com os requisitos de validade previstos no artigo 215 do Código Civil. Não observar a verossimilhança entre a prova dos autos e as alegações do apelante, que genericamente afirma a abusividade dos termos contratuais, ressaltando que a ela foi oportunizada a produção de provas, inclusive prova oral, tendo ela dispensado e requerido o julgamento antecipado da lide. Presunção de relativa de veracidade da escritura pública não ilidida pela recorrente. Inexistência de comprovação cabal da simulação do negócio jurídico ou da prática de agiotagem que ensediasse a nulidade do documento público. Recurso conhecido e não provido. Os argumentos estão no voto, mas, em síntese, a par do trabalho dos argumentos do eminente advogado, o fato é que, na hora que teve o momento de provar, abriram mão das provas e não provaram. E aí não teve como reconhecer. Obviamente, sou muito atento a isso, porque aparecem muitas causas dessas, muita acusação de agiotagem, de abuso e tal, mas não teve como provar, porque não tem elementos que prove o que a parte pretende que seja reprovado, e por isso recorreu. Então, é por isso, Excelência, em resumo, lhe ementa, que o recurso coincide e não provido. É como voto. Desembargador André, desembargador Jaime Medeiros, como voto. Acompanho integralmente o eminente relator. Desembargador Mantovani Colares, como voto. Senhor presidente, eu também acompanho, ressaltando o judicioso voto do relator, nesse aspecto que me parece central, destacado por Sua Excelência. A causa de pedir é vício da vontade, por suposta simulação, que afetaria a autonomia da vontade.
Mas o relator destacou muito bem, e eu fui ler, inclusive, a sentença de primeiro grau, a sentença muito bem elaborada da juíza Daniela Estevão Albuquerque, e ela ressalta isso exatamente que o relator chamou a atenção. Ela destaca na sentença de que foi dada a oportunidade às partes de produzir prova e diz aqui que a própria parte autora pediu o julgamento antecipado. Então, realmente, não há como contornar isso que tão bem detectou Sua Excelência o relator, até pela presunção da fé pública, por se tratar, inclusive, de uma escritura pública, de modo que eu acompanho integralmente Sua Excelência, senhor presidente. Obrigado, desembargador. Proclamando o resultado, o recurso conhecido e desprovido. Obrigado, doutor. Obrigado, Excelências. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Eu fiz um levantamento aqui com o desembargador André, ainda faltam 4, 5 sustentações orais. 3, né? Como sempre, passado de 1 hora, eu tenho de tomar os meus remédios, senão eu tenho que privilegiar essa história dos remédios no horário. Parece-me que falta votar só um do Jaime. Já até tinha votado antecipadamente, mas falta ainda um voto. Perfeito. Se Vossa Excelência puder priorizar, peço licença depois de sair, né? Alguma objeção? É uma objeção ao contrário. 242. A minha classificação é exatamente eu acho que eu vou trazer umas barreiras, porque... É do órgão especial. Tá certo. O meu é por assinatura. Acho que é o 242, né? Que faltaria só. Não, 241. É o 242. 242. 241 foi aquele que o desembargador Bezerra pediu vista. Exato. O 242, que é um APVida. Eu já votei antecipadamente, confirmo, falta só o Montalvani. Então, de ordem da presidência, processo pendente de confirmação e votação provisória, processo número 242, apelação / remessa necessária, número 0116765, dígito 48/2019, apelante, Apvida Assistência Médica S.A., apelado Ministério Público Estadual, Esther Rodrigues de Oliveira Lima, relator é o desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. Consta pendência de votação provisória, o desembargador Francisco Bezerra, consta de pendência de votação provisória, o voto do desembargador Mantovani Colares. Dois, quatro, dois. Senhor presidente, eu me adianto a dizer que sigo inteiramente todo o que foi aqui apontado pelo relator e só não lancei o voto provisório nesse sentido por uma pequena dúvida que acredito possa ser sanada rapidamente. Uma dúvida minha, efetivamente, do valor da condenação, que foi fixada em R$ 20.000. Eu vi os fundamentos do relator, ele alega realmente uma peculiaridade, porque envolveu um paciente menor de 1 ano de idade, né? E isso realmente é um ponto muito delicado. Eu só fiquei em dúvida se esse valor estaria de acordo com os parâmetros, sempre atento à necessidade de seguirmos os precedentes, se esse valor de R$ 20.000 estaria de acordo com os parâmetros. Mas se não houver, o nosso decano acompanhou, eu vi aqui. Acompanhei no caso, Montalvani, eu acompanhei dado exatamente essa peculiaridade. Por essa peculiaridade, né? Eu tenho sempre manifestado aqui que indenização não é esmola. Isso. Indenização, para mim, hoje eu falei, que dói mais nesses planos é o bolso. Né? E no caso aqui, eu acho que o relator agiu de forma muito coerente.
Pelo menos no meu ponto de vista, foi nesse sentido. Entendi. Daí acompanhá-lo. Bom, foi nesse sentido, né, desembargador, o relator, da peculiaridade muito específica da idade, da hoje, entendimento aqui. Não foi no mero descumprimento. Sim. Esse descumprimento ocasionou um intenso sofrimento à vítima, inclusive risco. Né? E nós temos, sim, alguns precedentes nesse sentido. Nesse sentido, mais elevado. Então, pronto, senhor presidente, eu agradeço a compreensão do relator e do decano. Eu vi aqui, é menor de 1 ano. É uma cirurgia séria. É uma cirurgia séria. Né? E esse plano, ele gosta de judicializar. Sim. 100% dos casos que vai para ele judicializa. No caso, tratando de infante, o próprio artigo 227 da Constituição, que atribui o único meta-princípio da nossa Constituição, que é o da prioridade absoluta, princípio esse cuja observância não só, né, da família, do Estado, mas da sociedade, né, como um todo. Então, por essas razões, foi fixado esse valor, né, que entendemos que ele não destoa do que... Perfeito. Pois não, senhor presidente, eu agradeço a compreensão do ilustre relator e do decano, que ambos me convenceram de que o valor está dentro da juridicidade almejada e acompanho integralmente, Sua Excelência. Vossa Excelência me dispensaria, então? Qualquer coisa, eu estou no telefone. Perfeito. Eu agradeço vossa presença. Eu agradeço a deferência, presidente, e desejo a todos um bom fim de sessão. Eu acho que ainda vai levar mais ou menos 1 hora. Só tem mais 2 sustentações, desembargador André. Você trouxe, se tivesse trazido. Dando continuidade, 178 da pauta, apelação cível 020-10-3544-2015, apelante Fundo de Liquidação Financeira, advogada solicitante, doutora Ana Maria Cavalcante Araruna, parte apelada, Ana Paula Castelo Albuquerque, relator é o desembargador André Luiz de Souza Costa. A parte apelante solicitou a sustentação oral. Boa tarde, doutora. Boa tarde. A senhora me ouve? Sim, escuto sim, senhor. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispensa. Desembargador André, eu acho que... Doutora Ana Paula Castelo Albuquerque, não. Doutora Ana Maria Cavalcante Araruna, não é isso? Advogada? Isso. Maria, eu lhe indago, doutora Ana, se a senhora dispensa a sustentação oral, eu vou ler a ementa, mas eu estou conhecendo e dando total provimento ao recurso. Perfeito. Vossa Excelência dispensa a sustentação em face dessa informação prestada pelo relator? Dispensa. Pois não, desembargador André. Meus queridos colegas, eu vou ler só a ementa, que aqui é um processo que tem um parecer divergente do Ministério Público, mas quem já acompanhou é simples aqui. Tinha um inventário, e aí um fundo fez uma petição, não tentou se habilitar, fez só uma petição, dizendo, tem uma dívida. Aí o juiz mandou desentranhar a petição do fundo e homologou a partilha, como se não existisse essa dívida. Eu recebi ambas as partes, recebi inclusive a parte do espólio, envolve uma viúva, tem criança, tem só um bem, uma casa. A questão é que o devido processo legal foi desrespeitado, né? Porque o fundo jamais era uma dívida, era uma empresa que tinha um pai e um filho, o filho infelizmente faleceu, e o argumento dos apelados é que a dívida não era do filho que faleceu, era só do pai. Só que era de uma empresa que tinha uma dívida com o banco, que depois essa dívida foi para um fundo, e aí o fundo passou anos e anos procurando, e depois descobriu que tinha esse inventário. Aí não pediu para se habilitar, que aí não poderia, tinha que ser a parte. Pediu só uma petição de, separe aí, porque tem uma dívida. A dívida está sendo discutida lá na execução.
Se a execução prescreveu ou não prescreveu, vai ter que decidir na execução. Se é válido ou ilegal, se é válido ou não é válido, se é legal ou ilegal, é lá. Mas só como eu vi o juiz, ele violou o devido processo legal porque ele mandou desentranhar a petição. Não, não é aqui, não existe a dívida, aqui não vou discutir isso não. E homologou. E aí foi de encontro tanto ao Código Civil como ao Código de Processo Civil. Aí eu vou ler aqui, diante da questão, direito de família, apelação civil, ação de inventário, ação de execução de título extrajudicial, ajuizada antes da abertura do inventário. Reserva de bens, possibilidade, aplicação dos artigos 642 e 643 do Código de Processo Civil e artigo 1997 do Código Civil. Recurso conhecido e provido. Habilitação de crédito nos autos de inventário do devedor consiste em uma faculdade do credor, o qual pode optar pelo prosseguimento da via executiva com a reserva de bens. Artigo 642 do CPC. Os herdeiros só receberão a herança depois de solucionar as pendências com os credores. Assim, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é perfeitamente possível que a execução tenha prosseguimento, inclusive com reserva de bens suficientes, se o débito não puder ser solucionado no inventário. Aí eu cito o precedente. Existindo dívida anterior ao falecimento do devedor, representada por documento suficiente para comprovar a sua permanência e não havendo impugnação fundada em quitação, a reserva de bens é admitida, segundo o teor do artigo 1997, parágrafo 1º do Código Civil. Quando, antes da partilha, for requerido no inventário o pagamento de dívidas constantes de documentos revestidos de formalidades legais, constituindo prova bastante da obrigação, e houver impugnação que não se funde na alegação de pagamento, acompanhada de prova valiosa, o juiz mandará reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para a solução do débito, sobre os quais venha a recair oportunamente a execução. Segundo a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, o STJ, é inexigível para a reserva de bens de que trata o artigo 642 do CPC, que eu citei, que a dívida cobrada do espólio seja líquida e certa, sendo suficiente a comprovação documental de sua existência. Aí o precedente, mais recente, eu testei, foi julgado, publicado agora, um agravo interno, um agravo no recurso especial número 2.240.484, relator ministro João Otávio de Noronha, quarta turma, publicado agora em 2 de maio de 2024. Então, reconhecido, recurso conhecido e provido. É como vota, excelência. Obrigado, excelência. Eu tive a satisfação de receber em atendimento a doutora Ana Araruna e durante o atendimento e consulta aos autos, outra conclusão não poderia ser diferente do que aquela que chegou ao eminente relator, de forma que eu confirmo o voto que antecipei. Da mesma forma, senhor presidente, o relator bem destacou que surgiu um incidente processual e esse incidente não poderia ser ignorado pelo juízo de primeiro grau no sentido de administração dos créditos e dos débitos possíveis do espólio, de modo que eu acompanho integralmente Sua Excelência. Não, provido. E provido, conhecido e provido. Reformando a sentença de... Isso mesmo. Desconhecido e provido. Obrigado, doutora. Número 195 da pauta, apelação civil 0178189004-2013. Ambas as partes recorreram. Primeiro apelante apelado, Argos Comercial Limitada, figurando como parte ré, advogada solicitante, doutora Lohane Nogueira de Carvalho, apelante apelado Silva Santos Comércio e Representações Limitada, figurando como autor, relator, desembargador André Luiz de Souza Costa. Parte ré solicitou. Bom dia, boa tarde, doutora. Doutora Lohane Carvalho. Boa tarde, sou eu, tudo bem? Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispenso, sim. A parte ré solicitou.
Ela representa a Argos, é? Comercial? Que é apelante e também apelada. Pois não. Desembargador André. Eu não tenho como. Eu acho que tem. Argos, ela não é representada, doutora? Ela foi na ação, não foi? É a redação, isso. Acho que é dispensável. Doutor, eu lhe pergunto o seguinte, que eu estou conhecendo ambos os recursos, só que eu estou negando o recurso, provimento ao recurso da Silva Santos Comércio e Representações e estou dando provimento ao recurso da Argos. Vossa Excelência interessa em fazer a sustentação? Não, dispenso nesse caso. Só gostaria de pedir a leitura da ementa, se possível. Eu vou ler a ementa. Tá bom, obrigada. Direito processual civil, apelação civil, ação de cobrança de comissão, contrato de representação comercial, recibo de ampla e geral quitação, validade, ausência de vícios de consentimento, observação aos princípios da boa-fé objetivo e venire contra facto próprio, que literalmente significa vir contra um fato próprio. Prescrição quinquenal. Artigo 44 da Lei 4.886, de 9/12/1965, aviso prévio concedido. Artigo 34 da mesma lei. Representante que não comprovou os fatos constitutivos do seu direito. Artigo 373, inciso 1 do CPC. Condenação da parte vencida em custas processuais e honorários advocatícios. Recurso da representante conhecido e não provido. Recurso da representada conhecido e provido. É com voto, Excelência. Obrigado, desembargador André. Desembargador Jaime Medeiros, como voto. Acompanho integralmente o voto do eminente relator. Desembargador Mantovani Colares, como voto. Acompanho o relator, senhor presidente. Proclamando então o resultado. Recursos conhecidos, não providos, o da representante Silva Santos Comércio e Representação Limitada, e provido o da representada Argos Comercial Limitada, nos termos do voto do eminente relator, desembargador André Costa. Obrigado, doutora. Obrigada, muito obrigada. Bom trabalho para as excelências. Falta um último, né? Ela está presente? O último. Desembargador André, há mais um último da relatoria de Vossa Excelência. Eu tinha comentado, inclusive, com o desembargador Bezerra, o problema dessa vinculação de e-mail da secretaria com o WhatsApp de funcionário. E nesse sentido foi feita a solicitação da sustentação em tempo hábil, né, mas que isso não chegou ao conhecimento da secretária. Mas a solicitação foi feita no devido prazo regimental. Tranquilo. Quem é, presidente? Já pediu? Boa tarde, Excelência. Meu nome é Ramine Cordeiro. Pois não. Qual parte ela? Eu represento a instituição financeira, o Banco Itaú. Só apregoar, desembargador, eu já faculto a palavra a Vossa Excelência. Então, por fim, processo número 189 da pauta, apelação civil número 0200-164-51-2023, apelante Maria Eneide Souza da Silva, apelado Banco Itaú Consignado S.A., advogada solicitante doutora Ramine Cordeiro Soares Siqueira, relator desembargador André Luiz de Souza Costa. A advogada solicitante representa os interesses do apelado. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Excelências. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispenso sim, Excelência.
Desembargador André, eu acho que até é dispensável. Como é o nome dela, por favor? Doutora Ramine Cordeiro. Doutora Ramine, Vossa Excelência advoga para o Banco Itaú, o recurso está sendo conhecido e não provido. A senhora deseja realizar a sustentação oral? De forma alguma, Excelência, até para otimizar o tempo, temos um bom tempo de sessão, estou acompanhando desde o início, né? Até agradeço a sabedoria que Vossas Excelências aqui exporam, é de grande conhecimento. Então, mantendo a sentença de improcedência, no caso, né? Exatamente. O recurso Então, da parte apelante foi desprovido. eu dispenso, vez que alcancei o resultado pretendido, Excelência. Eu agradeço a oportunidade. Pois não, doutor, eu agradeço a compreensão. Eu li só um cabeçalho da emenda, né? Pois não. Direito processual civil do consumidor, apelação civil. Ação anulatória de débito preliminar de cessamento de defesa por falta de perícia grafotécnica. Rejeitada, nesse caso. Regularidade da contratação, comprovação de pagamento do empréstimo, deduções devidas, ausência de dano moral, precedentes do Tribunal de Justiça do Ceará, recurso conhecido não provido, porque tinha uma farta documentação comprovando que o empréstimo foi realizado, dinheiro foi depositado e foi utilizado. Não é aqueles casos que não tem, o banco não junta, e aí o juiz ainda nega a perícia. Então, é caso diferente mesmo. Ok. Obrigado. Eu agradeço a atenção, desejo um bom final de sessão. Doutora. Me perdoe a votação. Desembargador Jaime Medeiros, como voto. Acompanho o eminente relator. Desembargador Mantovani Colares. Da mesma forma, senhor presidente. Proclamando o resultado, recurso conhecido e desprovido. Obrigado. Muito obrigada, Excelências. Bom final de sessão e até uma próxima oportunidade. Pois não. Nós terminamos, ficaram pendentes só os votos vistos, mas Vossa Excelência já distribuiu. Há confirmações provisórias por todos os processos da Defensoria. Não, da Defensoria foram naquele que foram confirmados votos provisórios. Ok. Sem nenhum problema, né? Só tem no final, Perfeito. Só os processos ainda pendentes de votação dos eminentes pares. Vamos lá, doutora. Processos pendentes de votação provisória, número 15 da pauta. Agravo de instrumento número 063434850-2023, de relatoria do desembargador Francisco Bezerra. Segue pendente de votação provisória o voto do desembargador André Luiz de Souza Costa. Acredito que no sentido de pedir. Eu acho que é o vista. Esse é o que eu trouxe um voto vista, que eu estou dividindo o relator, eu fui distribuir ao desembargador Evandro e ao desembargador Bezerra, que já votaram, a questão do empréstimo, uma diferenciação entre empréstimo consignado e cartão de crédito consignado, que é aquele caso que a parte pediu, recebeu 6 mil de empréstimo e já pagou 22 mil até a Defensoria Pública interessada. E continua pagando e não consegue cancelar, o banco não permite cancelar. E o agravo é só a questão se para suspender ou não cancelar o pagamento até resolver na instrução. Aí eu estou trazendo voto divergente, eu fiz apresentar aos colegas, porque aí se for por 542 eu também compartilho o vista. Perfeito. Então fica para a próxima sessão, é isso? E o outro já... E a retificação do registro. Isso. Que é a questão do binário e não binário. Eu aprego, então, o processo 86 da pauta, apelação cível 025-06-1074-2022, desembargador Francisco Bezerra, e segue pendente de votação o desembargador André Luiz de Souza Costa. É aquele caso também que a Defensoria defendeu, de colocar no registro a pessoa que não quer que coloque nem masculino nem feminino, coloque não binário. Eu fiz um longo estudo e aí eu estou apresentando um voto baseado na questão da dignidade humana, direito de escolha, um precedente do STF, e eu estou divergindo do relator, só que eu fiz, como é um voto, eu fiz um voto bem fundamentado, desembargador Bezerra, e aí o meu estilo é esse, eu entreguei o voto, tanto ao desembargador Evandro como ao desembargador Bezerra, para eles refletirem até para não ter não surpresa. E aí na próxima sessão nós vamos trazer, e eu vou mandar já antecipado os dois votos. Eu vou mandar tanto para o zap do senhor,
e para o desembargador Jaime. Perfeito. Eu tenho a impressão, desembargador André, que nós vamos ter que republicar, né? Não foi republicado já, não? Tem que olhar. Verifique, por gentileza, a gente vê, tá? tanto faz. Aí, se for republicado, aí lembrando que eu saio de férias na próxima semana, depois da sessão. E aí eu volto na visita do CNJ, na inspeção do CNJ. Aí ver se vai ser, porque eu deixei tudo dia 28, mas aí dia 29 é o feriado, né? Aí depois tem uma coisa, eu já entro de férias. Vamos ver aqui a primeira data possível, né, desembargador? Se houver necessidade, fica após o período de férias de Vossa Excelência. Ok? Ok, combinado. Dando continuidade, o processo 98 da pauta, embargo de declaração número 017-8088-59-2016, de relatoria do desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho, que segue pendente de votação provisória do desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. 98. 98. Na sequência, o número 105. Só um minutinho. Vossa Excelência está do pauta 80 e 98. Pauta 98, repetindo, 017 80 88, dígito 59, 2016. Sua Excelência, o desembargador Jaime Medeiros pede vistas. Deferido. Vamos lá. Na sequência, o processo 105 da pauta, o embargo de declaração 018-50-94-83-2017, de relatoria do desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho, que segue pendente de votação provisória do desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. Pois não, desembargador. Vista deferida. Vamos lá? Próximo, número 120, apelação cível 0096-205-25-2015, de relatoria do desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho, pendente de votação do desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. Pois não, desembargador. Ixi, aqui não tem voto de ninguém. Isso foi o processo daquele voto vista que nós voto. Esse aqui foi o que eu pedi vista. Né? Foi. Sim, foi isso mesmo. Sim. Foi aquele primeiro o voto vista que nós priorizamos aí a sustentação. Foi presencial. Próximo, número 122, apelação cível 005003088-2021, de relatoria do desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho, pendente de votação do desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. Pois não, desembargador. Pois não. Vista deferida ao desembargador Jaime Medeiros. Vamos lá. Processo 141 da pauta, 026-24-35-83-2020, apelação cível de relatoria do desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho, pendente de votação provisória do desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. Vai ao substituto legal, que seria o desembargador Mantovani. É isso? E aí, como eu não tive acesso, presidente, ao sistema, nem sabia dessa substituição necessária, então me parece que eu tenho que pedir vistas. Eu não sei se o sistema automaticamente já faz isso. Vossa Excelência. Essa possibilidade. Quando eu clico aqui, eu digo que eu não faço parte da composição. Uhum.
ideal talvez seja pedir vista, senhor presidente, até regularizar o sistema e eu ter acesso aos autos. Bom, o que eu soube é que a licença médica dele termina dia 24, salvo engano. Se ele retornar, ele continua, obviamente. Eu não sei como é que eles vão resolver o sistema informacional, essa remessa. Viu? Vou tirar de pauta. Com referência ao processo SUS mencionado de pauta 141, não é isso? O presidente da sessão determinou a transferência do referido feito ao substituto legal do desembargador Jaime Medeiros, em vista da sua autodeclaração de impedimento. Por fim, o processo... Aí a própria secretaria, desembargador Jaime, tenta resolver essa... O desembargador João já tendo voltado, esse encaminhamento. Já vai para ele, legal. Né? Ótimo. Tá bom. Evita o pedido de vista. Pois não. Por fim, o processo 149 da pauta, apelação civil 014-7766, perdão, 014-776168-2015, de relatoria do desembargador José Evandro Nogueira Lima Filho, pendente de votação do desembargador André Luiz. Perfeito. Ele foi proclamado. Perfeito. Então, prevaleceu a unanimidade. Ok. Isso. Processo 149 já julgado. Terminamos, então. Não é? Eu substituindo aqui o decano, só para agradecer a todos a presença, a participação, a ajuda na condução dos trabalhos, né? Cumprimentando, além daqueles que já me referenciei ao início da sessão, aos servidores, a doutora Marina, que enfrenta, na qualidade de secretária, a sua primeira sessão, os demais servidores. E é isso. Um abraço fraterno a todos. Boa tarde, Excelência. Boa tarde a todos. Doutor Cortez, só um requerimento e fiquem à vontade. Mas dia 19 de maio, domingo, foi o dia da Defensoria Pública e, se fosse possível, a Quarta Câmara emitir um ofício para parabenizar a Defensora-Geral, a instituição, né? Não o Carlos Augusto. Carlos Augusto é só uma formiguinha naquela instituição. Então, a Defensoria, pelo dia 19 de maio, dia da Defensoria. Muito obrigado, boa tarde, boa semana a todos, paz e bem, para a gente ficar na próxima terça-feira, na próxima sessão. Eu acolho o requerimento. Excelência, senhor presidente, o Ministério Público se acosta aí a essa felicitação à Defensoria Pública. Pois não, doutor Cortez. Desembargador André, requerimento do doutor Carlos Augusto. Aprova, excelência. Desembargador Jaime, desembargador Montalvão. Sim, com o maior prazer. Aprovado o requerimento do defensor Office. Mas, desembargador André, alguma coisa?
Algum requerimento, alguma proposição? Boa tarde, uma ótima semana para todos. Desembargador Jaime. Desembargador Mantovani. Não, só saudar o doutor Eduardo Cortez, minha admiração de sempre. O doutor Carlos Augusto não tinha também cumprimentado. E a nossa secretária, que já tem sido tão diligente nesses dias. Hoje ela tremeu algumas vezes. Ela me mandou, eu notei, mas ela me mandou uma mensagem à meia-noite e pedindo desculpa. Eu digo, não, aqui é assim, segunda-feira ninguém dorme, né? A gente está... Doutor, eu não ia falar mais questão dela. Foi, não. Eu só agradecer tanto o doutor Mantovani como o desembargador Jaime, porque ontem eu tive problemas, vou nem dizer o nome do provedor para não estar mais chateação, e foi um dia muito complicado, e eu fui soltando os votos pouco a pouco, e acabou terminando muito tarde. Mesmo assim, meus colegas acessaram os votos, votaram e estava tudo correto. Eu quero só lhe agradecer de público, mas houve esse problema. Até falei antes da sessão aqui, que resultou, inclusive, mudar o provedor. E é um provedor grande, só que está tendo problemas recorrentes, estava tendo um estresse, aí teve também com o CAT, que eu descobri ontem que eu resisti muito a pegar um computador do tribunal para levar para minha residência. Eu já trabalho demais, aí eu tenho um notebook, tenho uma sala de estudo que eu trabalho e tal, onde ficam meus livros, e aí que é uma quantidade, eu tenho que ter um local à parte, e aí levei o computador do tribunal. Só que a nossa atualização das senhas, que a gente tem que fazer em todos, o da residência não atualiza. E aí eu tentando entrar com a senha nova, não entra. Você tem que entrar com a primeira senha que você botou quando pegou. Que é uma coisa que eu não entendo. Se é para ter segurança, era para seguir. Então você muda aqui, ó. Aqui é uma senha nova, o gabinete é uma senha nova, o notebook é uma senha nova, mas o que você leva para a residência é a primeira senha, não muda. Aí para resolver isso foi outro dilema. Então foi um dia de, como diria um dia de fúria, mas deu tudo certo. E como diz o desembargador Mantovani, segunda-feira é a tal da sessão permanente da quarta Câmara, 24 horas por dia. Ou como eu fico com pena, sabe? Porque era a nossa instituição bancária. Exatamente, é um banco 36 horas por dia. Eu achei que foi bom, presidente, porque aí eu fui homeopaticamente, eu fui abrindo, cada um lendo. Meia-noite e 15. Era mais de meia-noite que ela fechou tudo. Vai fechando tarde, aí também foi muito trabalho da secretaria. Doutor Eduardo Cortez, alguma proposição, algum requerimento? Boa tarde, excelência. Boa tarde a todos. Eu desejo uma profícua sessão e quero agradecer especialmente ao desembargador Mantovani a alusão tão amiga que fez e faz à minha pessoa. Uma boa tarde a todos. Acho que estamos saindo. Ok, então nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.